que é democracia? E essa é a pergunta fundamental, é a pergunta mais importante e é também a pergunta mais difícil. Qual foi o sentido da primeira invenção da democracia pelos atenienses? Em que medida esse sentido original se manteve quando os europeus modernos reinventaram a democracia no século XVII? Por que e como foi inventada a democracia? Há uma explicação propriamente social para essa questão? Qual seria uma abordagem da democracia mais compatível com a sociedade em rede? Este módulo é dedicado à fenomenologia da interação social em mundos altamente conectados. Vamos nos dedicar a estudar as redes sociais. Por que é necessária uma alfabetização democrática? Pode-se aprender democracia apenas lendo o que foi escrito sobre ela? Existe uma verdade política? Não é? A segunda a política é uma ciência. Quais as diferenças entre episteme, tecne ou tecné e dosha? Um outro ponto que nós vamos examinar é a questão de se os seres humanos eles são capazes de se autoconduzir a partir das suas livres opiniões. A política é uma continuação da guerra por outros meios? A segunda questão que nós vamos examinar é se a política democrática é uma arte da guerra ou uma arte da paz. Uma última questão é se a democracia é uma questão de modo ou uma questão de lado. O sentido da política democrática é a liberdade ou a igualdade? Não adianta ter democracia se o povo passa fome. Essa afirmação é democrática ou ela é antidemocrática? A democracia é o regime da maioria? Quem tem maioria sempre tem legitimidade? Opinião pública é a soma das opiniões privadas da maioria da população? A democracia tem proteção eficaz contra o discurso inverídico? A democracia tem proteção eficaz contra o uso da democracia contra a democracia? Quais os problemas da democracia representativa ser confundida com o sistema eleitoral? A democracia representativa, ao virar um modo político de administração do Estado, ela adotou uma dinâmica adversarial. Em que medida isso dificulta a constituição de um sentido público? A democracia representativa tem regras. E, se ela tem regras, em que princípios essas regras se baseiam? É possível democratizar a sociedade sem democratizar a política? A democracia é uma utopia da política ou é o contrário? É possível democratizar a democracia? Os problemas da democracia representativa podem ser solucionados nos marcos da democracia representativa? Esses problemas podem ser solucionados com a abolição da democracia representativa? É possível reinventar a democracia e é desejável fazer isso? Quais as principais características que novas experiências de democracia deveriam ter para ser mais compatíveis com a sociedade em rede? Democracia distribuída ou descentralizada? Democracia interativa ou participativa e adesiva? Democracia direta ou indireta? Democracia com ou sem revocabilidade? Democracia com lógica da abundância ou da escassez? Democracia de multidões ou de comunidades ou ambos? Democracia cooperativa ou competitiva? Democracias globais, locais ou glocais? Uma nova fórmula ou muitas fórmulas de democracia? Democracia em países ou ilhas democráticas na rede? O que nós devemos ler sobre a primeira invenção da democracia, a democracia dos atenienses? O que nós devemos ler sobre a segunda invenção da democracia, a reinvenção da democracia pelos modernos? O que inventar, não é, sobre as novas formas de democracia mais compatíveis com uma sociedade em rede que já estão emergindo e vão continuar emergindo agora neste milênio?